Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo aqui a mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Hoje é o dia 82 da leitura da Bíblia Sagrada, dia 23 de março de 2022, onde nós vamos ler a Palavra de Deus. Primeiramente, já quero me desculpar pela leitura de ontem. Ontem, nos primeiros 20 minutos, eu estava muito cansado. Dei uma parada, tomei um café e aí seguiu, um pouco mais animado. Mas tem dia que é mais difícil. Mas vamos seguir em firme. Seguir em frente e firme. Jamais desistimos. Amém? Vamos firme e fortes aí na nossa leitura da Palavra de Deus. Vamos então a partir do livro de Jeremias, não antes de orarmos ao Senhor. Jeremias capítulo 15. Papai querido, Deus glorioso, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Fica conosco, Senhor, receba este momento onde estamos concentrados em Ti, ouvindo a Tua voz através da leitura da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Amém. Jeremias, capítulo de número 15. Jeremias, capítulo de número 15. Diz assim, eu vou ter que puxar mais perto, porque acho que daqui a pouco tem que estar de óculos aqui. Jeremias 15 diz assim, então disse-me o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, ainda assim minha mente não poderia estar a favor deste povo. Lançai-os fora da minha presença e que saiam. E será que se eles disserem para ti, para onde nós sairemos, tu lhes dirás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, em direção à morte, os que são para a espada, em direção à espada, e os que são para a fome, em direção à fome, e os que são para o cativeiro, em direção do cativeiro. E eu irei determinar sobre eles 4 categorias, diz o Senhor, a espada para matar, e os cães para rasgar, e as aves dos céus, e os animais da terra para devorar e destruir. E eu os farei sem a serem removidos em direção a todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por aquilo que ele fez em Jerusalém. Pois quem terá piedade de ti, ó Jerusalém? Ou quem irá lamentar por ti? Ou quem se desviará para perguntar como tu estás? Tu me abandonastes, diz o Senhor, retrocedestes, portanto eu estenderei a minha mão contra ti e destruirei. Eu estou cansado do arrependimento. E eu os irei joeirar com uma peneira nos portões da terra, e eu os desolarei com a morte dos filhos. Eu destruirei o meu povo, uma vez que eles não retornam os seus caminhos. Suas viúvas aumentaram em número diante de mim, mais do que a areia dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um saqueador contra a mãe dos jovens. Eu o fiz atacá-la. De repente, e a cidade aterrorizou-se. Aquele que deu à luz 7 enfraqueceu. Ela entregou o espírito. O seu sol se pôs enquanto era ainda dia, e ela ficou envergonhada e perplexa, e o seu remanescente eu entregarei à espada perante os seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, que me destes luz, um homem de discórdia, um homem de contenda para a terra toda. Eu não tenho emprestado com usura, nem os homens me emprestam com usura, contudo, cada um deles me amaldiçoa. O Senhor disse, verdadeiramente, isto irá bem com o teu remanescente. Verdadeiramente farei o inimigo suplicar a ti no tempo do mal e no tempo da aflição. Pode o ferro quebrar o ferro do norte e a espada? Teus bens materiais, teus tesouros eu darei por despojo sem preço,
e isto por todos os teus pecados, em todas as tuas fronteiras, e eu te farei passar aos teus inimigos para a terra que não conheces, pois um fogo acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. O Senhor, ó Senhor, tu sabes, lembra-te de mim e visitas-me, e vinga-me no dia nos meus e vinga-me de meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por causa de ti tenho sofrido dura repreensão. Tuas palavras foram encrostadas e eu as comi. Tua palavra foi para mim a alegria e júbilo do meu coração, pois eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Eu não me assentei na assembleia dos zombadores, nem regozijei. Eu me sentei sozinho por causa da tua mão. Pois tu me enchestes com indignação, porque é a minha dor perpétua, a minha ferida incurável e recusa-se a ser curada. Serias tu para mim como um mentiroso e como água que falha? Portanto, assim diz o Senhor, se tu retornares, então te trarei novamente e tu permanecerás diante de mim. E se tu separares o preguiçoso do vil, se tu separares o precioso do vil, tu serás como minha boca, deixarás de retornar para ti, porém não retornes tu para eles. E eu farei de ti para este povo como um muro fortificado de bronze, e eles lutarão contra ti, porém não prevalecerão contra ti, pois eu estou contigo para te salvar e para te livrar, diz o Senhor. E livrar-te-ei da mão do perverso, redimir-te-ei da mão do terrível. A palavra do Senhor veio também a mim, dizendo: Tu não tomarás para ti uma esposa, nem tomarás filhos nem filhas neste lugar. Pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e a respeito das filhas. Estamos em Jeremias capítulo 16. Que nasceram neste lugar, a respeito das suas mães que os dão à luz, a respeito dos pais que os geraram nesta terra. Morreram de mortes dolorosas, eles não serão lamentados, nem serão eles enterrados, porém eles serão como estercos sobre a face da terra, e serão consumidos pela espada e pela fome, e as suas carcaças serão consumidas para as aves do céu e para os animais da terra. Pois assim diz o Senhor: não entreis na casa do luto, não vás a lamentar, nem lastimar, pois eu removi a minha paz deste povo, diz o Senhor, benignamente e misericórdia. Tanto o grande quanto o pequeno morrerão nessa terra, eles não serão enterrados, nem homens lamentarão por eles, nem se cortarão e nem raparão suas cabeças por eles, nem homens rasgar-se-ão por eles, nem pranto para os confortar pelo morto, nem lhes darão a taça de consolação para beber pelo pai ou pela sua mãe. Tu também não irás adentrar a casa do banquete para sentar-se com eles, para comer e para beber, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu farei cessar neste lugar diante dos vossos olhos e em vossos dias, e a voz de regozijo, e a voz de júbilo, e a voz do noivo, e a voz da noiva. E isto acontecerá quando tu mostrares a este povo todas essas palavras, e eles dirão: por que razão o Senhor pronunciou todo este grande mal contra nós? Ou qual é nossa iniquidade? Ou qual é nosso pecado? Ou cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então tu lhes dirás: por que vossos pais me abandonaram, diz o Senhor, e andaram após outros deuses, e serviram e os abandonaram, e me abandonaram, e não cumpriram a minha lei, e vós fizestes pior do que vossos pais,
pois eis que vós andais, cada um após a imaginação do seu coração perverso, para que não me escuteis. Portanto, eu vos retirarei desta terra para uma terra que vós não conheceis, nem vós, nem vossos pais, e lá vos serviremos a outros deuses, dia e noite, onde não mais vos mostrarei favor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que isto não serás mais dito. Vive o Senhor que retirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém, vive o Senhor que retirou os filhos de Israel da terra do norte, da terra para onde eles tinha levado, e eu os trarei novamente para a sua terra, que dei para os teus pais. Eis que eu convocarei muitos pescadores, diz o Senhor, e eles os pescarão. Convocarei muitos caçadores, e eles os caçarão sobre o monte, sobre toda a colina, dentro dos buracos da rocha, porque meus olhos estão sobre todos os teus caminhos, eles não estão escondidos da minha face, nem está a sua iniquidade escondida dos meus olhos. Primeiramente recompensarei em dobro a sua iniquidade, o seu pecado, porque eles profanaram minha terra, eles encheram minha herança com as carcaças das suas coisas detestáveis e abomináveis. O Senhor, ó Senhor, minha força, minha fortaleza, meu refúgio, no dia da aflição, os gentios virão a ti desde os confins da terra e dirão: certamente os nossos pais herdaram mentiras, vaidade, coisas que não aproveito. Farás um homem deuses para eles, ele mesmo que não são deuses. Portanto, eis que desta vez eu os farei saber, que eu farei conhecer minha mão, meu poder, eles saberão o meu nome que o meu nome é o Senhor. Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com uma pena de ferro e com uma ponta em um diamante. Esse se encontra entalhado na tábua do seu coração, sobre o chifre dos vossos altares, ao passo que seus filhos se lembraram dos seus altares, dos seus bosques, pelas árvores verdes, sobre altas colinas, ó meu monte no campo. Eu darei teus bens materiais e todos os teus tesouros por despojos, teus lugares elevados por causa do pecado, em todos os teus limites. Assim tu mesmo irás abandonar a tua herança que eu te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos em uma terra que tu não conheces, pois vós ateastes fogo em minha ira, que queimará para sempre. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna carne o seu braço, cujo coração afasta-se do Senhor, pois ele será como arbusto no deserto e não verá quando o bem chegar. Porém, habitará nos lugares extremamente secos no deserto, em uma terra salgada, não habitada. Abençoado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas e que estende as suas raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar, porém sua folha estará verde e não terá preocupações no ano de seca, nem cessará de produzir frutos. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu submeto à prova os rins, para dar a cada homem conforme os seus caminhos, conforme o fruto dos seus feitos. Como Pertes assenta-se sobre ovos, não os choca, assim aquele que adquire riquezas, porém não da maneira correta. Ele as deixará no meio dos dias, no seu fim será um tolo, um trono alto, glorioso, desde o início até o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, a esperança de Israel, todos os que abandonam a ti serão envergonhados, aqueles que se afastam de mim serão escritos na terra, porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de água vivas,
Cura-me, ó Senhor, e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo, porque tu és meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a prova do Senhor? Deixe-a vir agora. Quanto a mim, não me apressarei de ser um pastor para seguir a ti, nem desejei o dia da aflição. Tu sabes o que saiu dos meus lábios estava correto perante ti. Não sejas um terror para mim. Não sejas um terror para mim, tu és a minha esperança no dia mau. Esteja perplexos aqueles que me perseguem, que eu não fique. Que eles sejam consternados, porém não me deixes ficar consternado. Sobre eles traz o dia mau e destrói-os com dobrada destruição. Assim disse-me o Senhor: vai e permanece no portão dos filhos do povo, do qual os reis de Judá entram e pelo qual saem em todos os portões de Jerusalém. E diz-lhes: ouvi vós a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todos os habitantes de Jerusalém que adentram por estes portões. Assim diz o Senhor: atentai para vós mesmos e não transporteis carga no dia do Shabat, nem a introduzais pelos portões de Jerusalém, nem transporteis cargas para fora das vossas casas no dia do Shabat, nem façais vós qualquer trabalho, porém santificai o dia do Shabat, como ordenei a vossos pais. Porém, eles não obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, para que não ouvissem, nem se instruíssem. E isto acontecerá se vós diligentemente escutardes a minha voz, diz o Senhor, e não introduzir descargas através dos portões dessas cidades no dia do Shabat. Porém, santificardes no dia do Shabat para nele não trabalhardes. Então entrarão pelos portões dessas cidades reis, príncipes, assentando-se sobre o trono de Davi, sendo levados em carruagens sobre cavalos, eles e seus príncipes, e homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e esta cidade permanecerá para sempre. E eles virão da cidade de Judá e dos lugares próximos a Jerusalém, e da terra de Benjamim, da planície dos montes do sul, trazendo ofertas queimadas, sacrifícios, ofertas de alimentos, incenso, trazendo sacrifícios de louvor à casa do Senhor. Porém, se vós não escutardes para sacrificar no dia do Shabat, e para não carregardes a carga, adentrardes os portões de Jerusalém no dia do Shabat, então eu atrairei fogo aos portões, e este devorará os palácios de Jerusalém, e não será apagado. Jeremias capítulo 18. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá falarei, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então ele fez novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para remover completamente, e para demolir e para destruir aquela nação contra a qual eu falar se desviar de seu mal, eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação, a respeito de um reino para destruir e para plantá-lo, se este fizer o mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu me arrependerei do bem que disse que lhes faria. Agora, portanto, fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor:
Eis que eu moldo o mal contra vós, planejo um plano ruim contra vós. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e emendai vossos caminhos e vossos feitos. E eles lhes disseram: não há esperança, porém nós andaremos após nossos próprios intentos malignos, e nós faremos cada um a imaginação de seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai vós agora no meio dos pagãos, quem ouviu tais coisas? A Virgem de Israel fez uma coisa deveras horrível. Irá um homem deixar a neve do Líbano por uma rocha no campo? Ou será abandonada a corrente de águas frias que vem do outro lugar? Porque o meu povo me abandonou, eles queimaram incenso à vaidade e fizeram-nos tropeçar os seus caminhos, e nas veredas antigas, para andar em veredas dos caminhos não construídos, para fazer sua terra desolada e um perpétuo assovio. Cada um que passar estará atônito e sacudirá a sua cabeça. Eu os espalharei como que um vento oriental perante o inimigo. Eu lhes mostrarei as costas e não a face no dia da sua aflição. Então eles disseram: vinde, planejemos intentos malignos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atentemos a qualquer de suas palavras. Olha para mim, ó Senhor, escuta a voz daqueles que contendem comigo. Será o mal recompensado por bem? Pois eles cavaram uma cova para minha alma. Lembra que eu permaneci diante de ti para falar-lhes o bem e para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os seus filhos à fome e derrama o seu sangue pela força da espada, e seja suas esposas desoladas, dos filhos e fiquem viúvas, e os seus homens sejam executados, dos seus jovens sejam mortos pela espada em batalha. Ouça-se um clamor às suas casas quando tu trouxeres de repente uma tropa sobre eles, pois eles cavaram uma cova para me capturar e esconderam armadilhas para os meus pés. Contudo, Senhor, tu conheces todos os seus planos contra mim para assassinar-me. Não perdoes suas iniquidades, nem cubras completamente seu pecado de tua vista. Porém, seja derrubado diante de ti, procede desta forma com eles no tempo da sua ira. Jeremias capítulo 19. Assim diz o Senhor: vai e compra uma garrafa de barro de oleiro e toma dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes e sai em direção ao vale do filho de Inom, que fica próximo à entrada do portão oriental, e proclama lá a palavra que eu te direi. E dize: ouvi vós a palavra do Senhor, ó reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei o mal sobre este lugar, o qual fará zunir os ouvidos de quem ouvir, porque eles me abandonaram e tornaram hostis este lugar. Nele queimaram incenso para outros deuses, os quais nele eles nem seus filhos, nem seus pais conheceram, nem os reis de Judá encheram este lugar com sangue inocente. Eles também edificaram os lugares altos de Baal para queimar os seus filhos por meio do fogo, como ofertas queimadas a Baal, e que eu não ordenei, nem falei isto, nem veio isto à minha mente. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não será mais chamado Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e eu farei vazio o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e eu farei cair pela espada perante os seus inimigos, e pelas mãos daqueles que buscam suas vidas, as suas carcaças, e eu darei para fazer
comida pelas aves do céu, pelos animais da terra, e eu farei esta cidade desolada, um assovio, cada um que passar se assombrará e assobiará por causa de todas as suas pragas, e eu os farei comer carne dos filhos da carne das suas filhas, e eles comerão cada um da carne do seu amigo, do cerco, do aperto do qual confinarão os seus inimigos, aqueles que buscam suas vidas. Então tu quebrarás um vaso à vista dos homens que forem contigo, e ele lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo eu quebrarei este povo, esta cidade, como alguém que quebra um vaso do oleiro, tal que não possa ser feito inteiro novamente, e eles os enterrarão em Tofete até não haver lugar para enterrar. Desta forma eu farei este lugar, diz o Senhor, os seus habitantes, e farei esta cidade como Tofete, as aves de Jerusalém e as casas do rei de Judá serão contaminados como lugar de Tofete, por causa de todas as casas sobre cujos terraços eles queimaram incensos por todo o exército do céu, derramaram as ofertas de bebidas para outros deuses. Então veio Jeremias Tofete para onde o Senhor tinha enviado para profetizar, e eles permaneceu no átrio da casa do Senhor, e disse para todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas aldeias, todo o mal que eu pronunciei contra ele, porque eles endureceram a sua cerviz, para que não ouvisse as minhas palavras. Jeremias capítulo 20. Então Passur, filho de Imer, sacerdote, que era também principal governador da casa do Senhor, ouviu que Jeremias profetizou estas coisas. Então Passur feriu Jeremias, o profeta, e colocou-o nos troncos que estavam no portão superior de Benjamim, que ficava próximo à casa do Senhor. E aconteceu que no dia seguinte Passur tirou Jeremias dos troncos, e então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chamou teu nome Passur, porém Magor Missabibe. Pois assim diz o Senhor: eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos, e eles cairão pela espada, seus inimigos, dos seus inimigos, teus olhos contemplarão, e eu darei toda Judá na mão da Babilônia, e ele os transportará cativo para a Babilônia, e os matará à espada. Além disso, entregarei toda a força dessa cidade, todas as suas obras, todas as suas coisas preciosas, todos os tesouros do rei de Judá, das mãos dos teus inimigos, os quais despojarão e os tomarão e os transportarão para a Babilônia. E tu, Passur, e todo aquele que habitar na casa será levado cativo. Tu chegarás à Babilônia, tu morrerás e lá serás enterrado, tu e todos os seus amigos, a quem tu profetizaste mentiras. Ó Senhor, tu iludiste-me e iludido fiquei. Tu és mais forte do que eu e prevaleceste. Diariamente sirvo de escárnio, todos zombaram de mim. Por quê? Desde que eu falei, clamei, gritei, violência, saque, porque a palavra do Senhor tornou-se uma desonra para mim e um escárnio diariamente. Então eu disse: eu não farei menção dele, nem falarei mais no seu nome, mas a sua palavra estava no meu coração como um fogo ardente, trancado em meus ossos, e eu fiquei cansado de tanto me conter e não aguento mais, porque eu ouvi a calúnia de muitos, medo em todo lado. Denunciai, dizem eles, denunciaremos todos os meus familiares. Esperaram o meu manquejar, dizendo: talvez ele seja traído, e nós prevaleceremos contra ele, e nós nos vingaremos dele. Porém, o Senhor está comigo como um poderoso e terrível. Portanto, meus perseguidores tropeçarão
e não prevalecerão. Eles serão grandemente envergonhados, pois eles não prosperarão. A eterna confusão nunca será esquecida. Porém, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, permite-me ver a tua vingança sobre eles, pois revelei a ti a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque ele livrou a alma do pobre da mão dos malfeitores. Amaldiçoado seja o dia em que eu nasci. Não permita que o dia em que minha mãe me deu à luz seja abençoado. Amaldiçoado seja o homem que trouxe a notícia ao meu pai, dizendo: nasceu um filho homem, fazendo-o muito alegre. E que aquele homem seja como as coisas que o Senhor destruiu, não voltou atrás. Deixai-o ouvir o clamor da manhã e as altas vozes do meio-dia, porque ele não me matou desde o útero, para que a minha mãe pudesse ser sepultada e o seu útero estivesse sempre com a minha presença. Por que razão saí do útero para conhecer o duro trabalho e a tristeza, para os meus dias devessem ser consumidos pela vergonha? Jeremias capítulo 21. Pela palavra que veio para Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou Passur, filho de Malquias, e Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, dizendo: indague, eu te rogo ao Senhor por nós, pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez guerra contra nós, para que o Senhor opere conosco conforme todas as suas obras maravilhosas e faça retirar-se de nós. Então disse-lhe Jeremias: desta forma direis a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que eu farei retroceder as armas da guerra que estão em vossas mãos, com as quais vós lutais contra o rei da Babilônia, contra os caldeus que vos sitiam do lado de fora dos muros, e eu os reunirei no meio dessa cidade, e eu lutarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e em minha ira e em fúria, com grande cólera, e eu afligirei os habitantes desta cidade, tanto homem quanto animal. Eles morrerão por causa de uma grande peste. E após isto, diz o Senhor, eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus servos e o povo e os que nessa cidade restarem, da peste, da espada, da fome, da mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e da mão dos seus inimigos, e da mão daqueles que buscam suas vidas, e ele atingirá com a lâmina da espada, e não os poupará, nem terá piedade, nem misericórdia. E para que este povo, tu dirás: assim diz o Senhor, eis que eu coloco perante vós o caminho da vida e o caminho da morte. Aquele que permanece nesta cidade morrerá pela espada, pela fome, pela peste. Porém, aquele que sair e for para os caldeus que vos sitiam viverá, e a sua vida será para ele um despojo. Porque eu coloquei a minha face contra essa cidade, o mal para o mal, e não para o bem, diz o Senhor. Ela será dada na mão do rei da Babilônia, e ele queimará fogo. E com relação à casa do rei de Judá, dize: ouvi vós a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor: executai juízo na manhã, e livrai aqueles que é expoliado da mão do opressor, para que a minha fúria não saia como fogo e queime de tal modo que ninguém possa apagá-lo, por causa do mal de vossos feitos. Eis que eu sou contra ti, diz o Senhor, ó habitantes do vale e rocha da planície, que dizeis: quem irá descer contra nós, ou quem irá adentrar nossas habitações? Porém eu vos punirei conforme o fruto dos vossos feitos, diz o Senhor, e atarei um fogo em suas florestas, e ele devorará todas as coisas em todas as direções ao seu
redor. Jeremias capítulo 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e lá fala esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que se assenta sobre o trono de Davi, tu, os teus servos e todo o teu povo que adentra por estes portões. Assim diz o Senhor: vós executais juízo e justiça e livrai o espoliado da mão do opressor. Não cometais erro, não façais violência contra o estrangeiro, ao órfão, nem a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar, porque se vós de fato fizerdes isso, então adentrarão pelos portões dessas cidades reis que se assentarão sobre o trono de Davi e serão levados em carruagens e cavalos, e eles, seus servos, seu povo. Mas vós, se vós não ouvirdes essas palavras, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa tornar-se-á uma desolação, porque diz o Senhor, a casa do rei de Judá, tu és para mim Gileade, a cabeça do Líbano. Contudo, certamente eu farei de ti um deserto, cidade que não serão habitadas, e eu preparei destruidores contra ti, cada um com suas armas, e eles irão por debaixo dos seus cedros escolhidos e a arremessarão para dentro do fogo, e muitas nações passarão por essas cidades, e eles dirão cada um ao seu próximo: por que razão o Senhor procedeste deste modo para com esta grande cidade? Então eles responderão: porque eles abandonaram o pacto do Senhor, seu Deus, e abandonaram outros deuses, adoraram outros deuses e os serviram. Não choreis não choreis vós pelos mortos, nem lamentais, porém chorai prudentemente por aqueles que saem, pois eles não retornará mais, nem verá a voz, nem verá a região onde nasceu, porque assim diz o Senhor a respeito de Salum, o filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, o qual saiu deste lugar. Ele não retornará mais para cá, porém ele morrerá no lugar onde eles os levaram cativo, e não verá mais esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa sobre a injustiça e suas câmeras por meio do erro, que usa o trabalho do seu próximo sem salário, não apaga e não paga o salário pelo seu trabalho, que diz, eu edificarei para mim uma casa ampla e uma câmaras grandes, e abre para ele janelas revestida como cedro e pintadas como vermelhão. Irás tu reinar porque envolves a ti com todos os lados o cedro? Não comeu e bebeu o teu pai e fez juízo e justiça? Então isso lhe irá bem? Ele julgou a causa do pobre e do necessitado, então isto foi favorável? Não é isto me conhecer, diz o Senhor. Porém, os teus olhos e o teu coração não estão para fazer isso, mas para a tua ganância, para derramar o sangue inocente, para a opressão e para a violência. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: eles não lamentarão por eles, dizendo: ai, meu irmão, ou ai, irmã. Eles não lamentarão por eles, dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua glória. Ele será enterrado com o enterro de um jumento arrastado para fora dos portões de Jerusalém, sobe ao Líbano e clama, e ergue a tua voz em Bazã e clama desde as passagens, pois todos os teus amantes estão destruídos. Eu farei para ti em tua prosperidade, porém tu dissestes: eu não ouvirei. Esta tem sido a tua conduta desde a tua juventude, pois tu não obedeceste à minha voz. O vento devorará todos os teus pastores, os teus amantes irão para o cativeiro. Certamente então tu serás envergonhada e ficarás perplexa por todas as tuas perversidades. O habitante do Líbano, que fazes teu ninho nos cedros, quão lastimáveis serás quando pontada sobre ti, com dor de uma mulher
em trabalho de parto. Como eu vivo, diz o Senhor, mesmo que Conias, o filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de sinete em minha mão direita, ainda assim eu iria arrancar-te dali. Eu te darei a mão daqueles que buscam, te darei na mão daqueles que buscam tua vida e da mão daqueles que cuja face tu temes, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e da mão dos caldeus. Eu lançarei a ti, a tua mãe, que a ti deu a luz, em outras regiões onde vós não nasceste, e lá vós morrereis. Porém, para a terra para a qual eles desejam retornar, para lá eles não retornarão. E este homem, Conias, um ídolo quebrado, desprezado, é ele um vaso o qual não é apreciado. Por que razão serão expelidos ele e a sua semente e são lançados em uma terra onde não conhece? Ó terra, 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 ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei-vos a este homem sem filhos, um homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum homem da sua semente prosperará, assentando-se sobre o trono de Davi e governando daqui em diante em Judá. Muito bem, vamos para a carta aos Hebreus, no capítulo de número 8. Hebreus, capítulo 8. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à destra do trono da majestade dos céus, um ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não o homem, porque todo sumo sacerdote é ordenado para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este homem também tivesse alguma coisa que oferecer, porque se ele tivesse na terra, não devia ser sacerdote, visto que há sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, que servem ao exemplo e à sombra das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado por Deus quando estava prestes a construir o tabernáculo. Ele diz, olhai, cuida em fazer todas as coisas de acordo com o modelo no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele um ministério mais excelente, quando também é mediador de um melhor pacto que foi estabelecido sobre melhores promessas. Portanto, se o primeiro fora pacto sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. E achando falta neles, ele diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para guiá-los para fora da terra do Egito, pois não permaneceram em meu pacto e eu não mais o considerei, diz o Senhor, porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e escreverei em seus corações, e eu serei para eles um Deus, e eles serão para mim um povo, e eles não ensinarão cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece tu ao Senhor, porque todos haverão de me conhecer, do menor até o maior, porque serei misericordioso com as suas injustiças e os seus pecados e as suas iniquidades, não me lembrarei mais. Assim, ele diz, um novo pacto, ele tornou o primeiro obsoleto. Ora, o que se torna obsoleto, envelhecido, está pronto para desaparecer. Hebreus capítulo 9. Ora, verdadeiramente o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre. Porém, um tabernáculo foi preparado, e o primeiro, no qual estava o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, esse é chamado de santuário.
E depois do segundo véu, tinha o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca do pacto, toda coberta de ouro, em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e o cajado de Arão, que tinha brotado as suas tábuas do pacto, e sobre a arca de querubins, a glória que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora particularmente. Quando estavam estas coisas assim ordenadas, o sacerdote entrava sempre no primeiro tabernáculo, realizando o serviço de Deus, mas no segundo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. Isto significando para o Espírito Santo que o caminho para o mais santo de todos ainda não se havia manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Isto é uma figura que se refere ao tempo presente, no qual se ofereciam tanto dons como sacrifícios que não podiam aperfeiçoar o que realizava o serviço em relação à consciência, que consistia apenas em comidas, bebidas, diversas abluções e ordenanças carnais impostas sobre eles até o tempo da reforma. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que virão por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por toda no santo lugar, tendo obtido uma eterna redenção para nós. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas das novilhas espargidos sobre o impuro santificavam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas da vossa consciência para servir ao Deus vivo. E por isso ele é mediador de um novo testamento, para que, por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento, os chamados possam receber a promessa da herança eterna, porque onde há testamento é necessário que venha a morte do testador, porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma enquanto o testador vive, pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. Pois quando Moisés anunciou cada preceito de todo o povo segundo a lei, tomou o sangue de novilho e dos bodes com água, lã, purpúrea e sopo e aspergiu, tanto no livro como em todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Além disso, ele aspergiu sangue tanto no tabernáculo como todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que são do céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a este. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós, nem também para oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no lugar santo, lugar de ano em ano, com sangue alheio, porque antes era necessário, era que ele sempre oferecesse desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para salvação.
Glórias a Deus por este momento de leitura na palavra de Deus. Pai amado e santo, obrigado, obrigado pela tua infinita graça e misericórdia. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Senhor querido, em nome de Jesus, que estas palavras surtam efeito em nossos corações e que através de nós vidas sejam alcançadas, sejamos luz para este mundo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.